Olá, começa agora mais um Conjunturas, o programa de debates aqui do Jornal Jangadeiro, com o nosso time de debatedores, deputada doutora Silvana, do PL, deputada estadual, vereador Carmelo Neto, do Republicanos, vereador por Fortaleza, e o deputado federal André Figueiredo, do PDT. A gente agradece sempre aqui a presença de vocês, debatendo sobre os mais diversos assuntos, e hoje nosso programa é sobre criminalidade no Ceará, um tema que sempre esteve presente aí nas últimas eleições, nas últimas 3, 4 eleições como protagonista, que ficou agora um pouco de lado por causa da pandemia da Covid-19. Mas a gente traz agora aqui de volta esse debate, porque certamente será um dos temas das próximas eleições. Começando então com o vereador Carmelo Neto. Vamos lá, bom dia a todos, cumprimentar mais uma vez Wanderlei, deputado André, deputada Silvana, agradecer à TV Jangadeiro pela participação aqui, parabenizar pelo programa, a repercussão tem sido muito boa e eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês por essa oportunidade de dizer aquilo que eu penso. Começando, esse tema muito importante, que é a segurança pública aqui do estado do Ceará, com um dado do IPEA. Segundo o levantamento do IPEA, que apresentou as 15 cidades mais violentas do país, 6 delas são aqui no estado do Ceará, Wanderlei. 6 delas. Eu cito as 6 aqui. Vou citar as 6 cidades, porque o deputado André... Calcaia, Maracanaú, Juazeiro e Maranguape. Calcaia, Maranguape, Maracanaú, Juazeiro do Norte, Aquiraz e Pacajus. Entre são as 15, 6 cidades, eu entre as 15 cidades do IPEA. Mas tudo bem, 4 ou 6. Tá aqui as 6. Tá bom, vamos ver, porque eu vi 4. Se tiver alguma dúvida, a gente tem maturidade para... Enfim, quem errou aqui. Mas vamos lá. Gente, a segurança pública do estado do Ceará é um desastre. Isso é muito claro. Eu quero que você, que é mais velho do que eu, faça uma reflexão. Você se lembra, em 2006, quando o Cid Gomes assumiu aqui o governo do estado, facção. Qual era a imagem que você tinha de facção? Era o Rio de Janeiro, era algo tão distante do estado do Ceará. Hoje em dia, as facções estão em praticamente todos os bairros, todas as comunidades da nossa cidade. Então isso é muito grave. Infelizmente, desde o governo do Cid até aqui, faltou uma política pública de segurança realmente efetiva, que coloque o bandido atrás das grades e dê segurança à população. Então é isso que está faltando aqui no estado do Ceará. Hoje o Ceará está largado às traças, a criminalidade tomou de conta. E a população inteira sofre com isso. E realmente eu defendo e reconheço que é muito ruim a segurança pública no estado do Ceará, isso é inegável, é um problema praticamente do país inteiro, mas que aqui no Ceará é muito elevado. E o povo clama por segurança, clama por poder sair de casa tranquilo, sem aquele medo constante de ser assaltado, de ser morto e de não voltar para casa. Deputado André. Não, eu quero apenas fazer essa retificação, vereador Carmelo. Eu acho que, não sei qual foi o corte delimitador, porque eu vi o mesmo estudo com 4 cidades, inclusive as 4 que eu citei, são governadas por prefeitos de oposição ao governo do estado. Portanto, em tese, fazem parte do grupo político da oposição, que estará junta no próximo ano. Então, o que nós queremos colocar é que em Fortaleza, por exemplo, houve, em relação a 2020, uma redução de 52% no número de assassinatos. E isso é um número extremamente vantajoso. E se a gente analisar que o Ceará também teve um corte de 25,7%, por exemplo, ficando no Nordeste atrás da Bahia e de Pernambuco, isso mostra que a política de segurança pública do governo do estado, que não pode ser dissociada de uma política nacional de segurança pública, porque como foi colocado aqui, realmente nós vivemos um problema de facções, um problema seríssimo. Só que esse é um problema nacional, ele não pode ser dissociado, porque quando começou a repressão no Rio de Janeiro, várias das facções vieram para estados do Nordeste, principalmente. E isso precisa ser feito através de uma ampla rede, que tem a Polícia Federal como parte dessa rede, que tem os governos estaduais da mesma forma, que nós possamos fechar nossas fronteiras para o tráfico de drogas, porque o que alimenta as facções são o tráfico de drogas. E é isso que tem elevado a mortalidade Brasil da juventude, a questão do tráfico de drogas. Então, a questão da segurança pública não é de um governo-estado apenas. A questão da segurança pública é de uma ação integrada em todo o território nacional para que nós possamos realmente reduzir esse elevado número de óbitos, principalmente da juventude negra, da juventude mais pobre. Isso nos alarma e isso tem que ser feito tanto com a política de repressão, evidentemente, mas também com uma política de prevenção. E essas políticas elas têm que ser afirmativas, de geração de emprego e renda, de acesso à cultura, esporte e lazer, de combate ao uso de drogas, enfim,
políticas que sejam integradas entre governo federal, governos estaduais e prefeituras municipais. Quero só aproveitar que o deputado André falou do governo federal para deixar aqui um agradecimento à Força Nacional de Segurança Pública, que sempre que o Estado do Ceará precisa, atende. O presidente Bolsonaro sempre envia ao Estado do Ceará quando nós estamos passando perrengue, deputada Silvana, por incompetência do governador. Sempre que a gente passa por alguma necessidade, o governo Bolsonaro chega junto, a Força Nacional vem para atender o Estado do Ceará, e eu quero deixar aqui um agradecimento. A Força Nacional é feita por vários contingentes de polícias militares de cada estado. Perfeito, como ela mesma vai a disse, Brasília, ela é Força passa por um Nacional, treinamento, não é força do vai a presidente Brasília, Bolsonaro, passa não. por um É treinamento, Força e quem Nacional. envia é o presidente da Serve para República. atender os estados. Quem envia Só é o isso, não se presidente. aproprie. Vamos organizar, Vamos aproprie Pronto, porque deputada vocês Silvana. têm que permitir também Claro, essa com crente certeza. falar, porque senão é só Claro. um diálogo entre vocês, a população está nos acompanhando. bem. Eu tenho uma visão um pouco diferente de ambos. Eu entendo que nós só vamos, de fato, reduzir a violência quando nós, primeiro, a gente tem que alterar o Código Penal. A polícia prende, nós não podemos dizer que temos uma polícia ruim. Nós não temos uma polícia ruim. Eu não posso. Tudo que eu não queria era ter um filho policial. Mas não é, deputado André, porque eu não gosto de policial, não. É porque eles correm muito risco mesmo. Com certeza. Eles estão na linha de frente, eles prendem o bandido mesmo, prende o bandido, apreende droga. Mas o que é que acontece? Chega lá um advogado de porta de cadeia, bem ligeirinho, arranja um artigo no meio do artigo, não foi pego em flagrante, foi isso, foi aquilo outro, solta o bandido. Então, a polícia prende e a justiça solta. A polícia prende e a justiça solta. Então, a minha visão de violência, ela diverge um pouco, porque eu entendo que um Estado que o Evangelho do Senhor Jesus esteja presente, ele vai ser menos violento. Nós estamos num Estado que, infelizmente, ainda mata muitas mulheres. É um Estado que agora, nessa pandemia, a gente diz assim, os níveis caíram. Graças a Deus, teve um índice decrescente dos assassinatos. Mas vamos ver como é que estão sendo tratadas as mulheres isoladas dentro de casa com o seu agressor. Imagine quantas mulheres não estão apanhando nessa hora e não tem coragem, vereador Carmelo, de dizer, pelo simples fato que elas dependem financeiramente desse algoz. Então, a violência contra a mulher, com certeza, aumentou nesse período de pandemia. Eu não costumo e não busco julgar, como é que você vai impedir, gente, uma pessoa matar a outra, se ela tiver com vontade de matar ali, a polícia não pode estar ali dentro 24 horas. Nós temos que mudar o caráter dessas pessoas, evangelizar essas pessoas, educar essas pessoas, abrir mais escolas, fazer com que esses adolescentes não se evadam. Eu estou muito preocupada com a evasão escolar. Eu tive um testemunho ontem mesmo, a minha irmã que é médica, diz uma pessoa próxima da gente que disse, não, eu estava na escola, mas aí eu tirei um 0, fiquei triste e não voltei. Um adolescente desse que vai possivelmente se perder para as drogas, vai se perder para o mundo da criminalidade. Então, nós só vamos poder comemorar mesmo um Estado, um país menos violento quando nós mudarmos o Código Penal. Lugar de bandido é na cadeia. Bandido bom é bandido preso, transformado pelo Evangelho Santo de Jesus lá dentro da cadeia. Mas deixa ele pagar o que ele fez dentro da cadeia, tendo a oportunidade de ser transformado pelo Evangelho de Jesus, mas lá dentro, que se ele matou uma pessoa, não é justo para a família dessa pessoa conviver com esse meliante livre na sociedade. Deputada Silvana, a senhora sabia que, por exemplo, o Lázaro, que foi um caso recente, é importante a gente falar sobre Sim. isso, né, indo aqui ao encontro da fala da doutora Silvana, né, que disse sobre a política, enfim, do país, de direitos humanos, de tudo no mundo que a gente assiste. O Lázaro ele já chegou a ser preso e fugiu solto. da prisão em uma saidinha dessas. Ou seja, é algo que desmoraliza a justiça brasileira por completo. A gente tem uma política, e isso vai muito por conta de discursos como o do deputado André, de esquerda, que vitimiza o bandido, né, um discurso de coitadismo, que na hora que o bandido é preso, a primeira coisa que chega é logo direitos humanos, advogado disso e daquilo. Eu acho que a gente tem que realmente impor prioridades à sociedade. Se é combater a criminalidade, a justiça tem que funcionar e tem que colocar bandido na cadeia. Eu acho Mas que não Lembrando saiu que, na cadeia no pra caso do ficar lá. Lázaro, ele foi preso, né? o Lázaro ele morreu, já quer chegou dizer, a ser preso ele foi morto. antes dessa última vez. Ele chegou a ser preso antes e foi solto, saiu da prisão, né, fugiu da prisão, se evadiu da prisão em uma saidinha, né, de Páscoa, Natal, como a gente vê, né? Mas comum. nesse caso agora que E deu essa revolta repercussão, tanta gente, enfim. houve Eu acho que toda... tem que mudar a política nacional, né, quanto a isso daí.
E aí, qual o papel dos governos estaduais? Porque a deputada lembrou bem da Ficam questão reféns das do leis, né? O deputado Vanderlei, o que eu lembro bem, o que eu lembro bem, primeiro vamos fazer só um raio-x breve do que é a população carcerária no Brasil hoje. Nós estamos falando de jovens, em sua grande maioria, são pesquisas inclusive do próprio governo federal. São jovens, negros e de baixa escolaridade. São pessoas que não tiveram nenhuma oportunidade. Eu não estou aqui, em absoluto, defendendo criminoso tipo Lázaro, de maneira nenhuma. Eu acho que bandidos como esse têm que ter uma pena muito dura. O que eu estou querendo aqui é dizer que mais de 70% dessa população carcerária do Brasil é feito de jovens que foram apenas aquele que levava uma droga de um canto para outro, que não era de alta periculosidade, que poderia, caso nós tivéssemos, por exemplo, a educação de tempo integral, poderia ter se evitado que ele enveredasse pelo mundo do crime. E eu digo, e me lembro da Darcy Ribeiro, quando criou o CIEPS no Rio de Janeiro, na década de 80, Centro Integrado de Educação Pública, que chegaram para ele e dizer, mas a escola é muito cara. Eu disse, se nós não gastarmos agora com escola, daqui a 30 anos vai faltar dinheiro para construir presídio. E é o que está acontecendo. Nós não temos dinheiro para construir presídio porque, infelizmente, nós não demos condições para as nossas crianças. Por isso que eu defendo que, para prevenir que as crianças de hoje virem bandidos amanhã, que se tenha políticas públicas realmente inclusivas para a nossa infância e nossa juventude. Agora, quem já está no mundo do crime, quem é assassino, quem é estuprador, quem é chefe de tráfico, tem que estar preso. Ninguém discute isso e uma pena dura. Uma pena dura. Então, não é discurso de esquerda, é isso que o Carmelo colocou. Isso é discurso de quem é sensato. Nós queremos o bem dessa população que ainda não está no mundo do crime, o bem da população que pode ser resgatada. Agora, aquele bandido que é de alta periculosidade tem que ter uma pena exemplar, tanto na área criminal quanto na área mesmo, de quem desvia recursos de cofres públicos. Ele se contradiz, porque eu concordo com ele que a educação é muito importante, que se não houver investimento em educação, os índices de criminalidade vão subir. Agora, por que o Ceará lidera esses rankings, essas pesquisas? Mas é mais uma fake. Onde é que o Ceará está liderando? Eu te dei o único estado no Império que passa de 5 cidades para as mais violentas do Brasil. Cidades governadas pela oposição ao governo do Estado. Cidades governadas pela oposição ao governo do Estado. Carmelo, pare de colocar fake news na televisão, meu irmão. São dados que não são verídicos. O Ceará caiu 25% em 2021 para 2020 para 2021. A educação tem que ser prioridade. Está se acostumando mal, Carmelo. Está se acostumando mal, é só fake. É só fake, irmão. Deixa eu dizer. Tá, mas vai dizer o quê? Que a população escute? Você não quer que a população Não, quero, escute? mas eu quero que você traga dados que sejam verídicos, Deputado, Carmelo. Está virando hábito trazer dados inverídicos. O senhor concorda que a educação Trarei mais uma vez. Ele não deixa eu falar porque ele não quer que você interfere na minha fala. Eu estava falando aqui, você interferiu. O senhor foi quem interferiu. Eu estava falando. O senhor foi quem interferiu. Se vocês não pararem, eu levanto e saio. Não, vamos lá, vamos organizar. Se não parar, eu levanto e saio. Faça aqui, vamos lá. Eu não sou igual a doutora Vamos lá Anice, segurar não, a palavra para o vereador Carmelo Neto, para ele concluir o raciocínio. Eu vou falar aqui agora, com a permissão do Vanderlei, o que o deputado André não queria mas que eu vocês dissesse. já falaram muito, Carmelo, é a minha vez. Para concluir, eu quero 30 segundos aqui, porque o deputado André não queria que eu dissesse o que eu vou falar agora, eu vou falar para você que nos assiste. O Estado do Ceará lidera esses rankings de insegurança, de violência, e você que está na ponta sabe disso, você que está na ponta é refém disso tudo. E a educação no Estado do Ceará, segundo o próprio André, é as melhores do país, é uma educação muito boa. E por que isso não reflete na segurança pública? Eu concordo que a educação é uma prioridade. Eu concordo que um país, um Estado que tem uma educação decente, uma educação de qualidade, os índices de criminalidade diminuem. Mas isso não acontece aqui no Estado do Ceará. E ao mesmo tempo que nós temos essa disparidade, nós temos denúncias como a de Sobral, de professores que fraudam esses estudos na educação, fazendo provas para alunos. Já é outro então tema. Fica aí o questionamento e a sugestão de um tema futuro. Como a gente está encerrando aqui, 30 segundos para a deputada Silvana. Quero só afirmar o meu sentimento, o meu pensamento de segurança pública. Eu tenho 52 anos de idade e vivi uma época que só tinha um delegado, deputado André, que era aquele pessoal que não usava nem farda. Era uma pessoa que era o delegado ali daquele bairro todinho, daquela circunvizinhança, não tinha praticamente policiais. Nós tivemos, sim, um aumento grande do efetivo, isso não se pode negar. Foi feito e é feito sempre um grande esforço, mas enquanto nós tivermos o policial prendendo, a justiça soltando, transferência de facções, que isso aí é fato. As facções vieram muito transferidas
de Rio de Janeiro, São Paulo, para aquelas bandas de lá. E realmente nós temos aqui a Caucaia, que está sendo bem administrada pelo Valim, mas que é uma das campeãs de violência. Então nós precisamos mudar o Código Penal, nós precisamos avançar com a transformação do caráter das pessoas, pautados pelo Evangelho de Jesus, que sempre nos motiva a paz e o entendimento entre as pessoas. Eu acho que tem que mudar o Código Penal. O lugar de bandido é preso, não é bandido, prende o bandido, a justiça vai e solta. Aí realmente culpar a polícia militar, eu não entro nesse barco. Obrigado. Estouramos o tempo, mais 30 segundos. Não, rapidamente, só para dizer que investimento em educação não é de um ano para outro que você observa resultados. Leva aproximadamente de 10 a 15 anos. E isso aí, sem dúvida alguma, os investimentos em educação do Estado do Ceará vão ser sentidos no decorrer desse tempo. Agora, ao mesmo tempo, precisa, como a doutora Silvana colocou, aumentar o efetivo da Polícia Militar, valorizar os policiais militares, para que a gente possa ter uma população segura. E é isso que o governo do Estado do Ceará tem feito. É tanto que, de 2020 para 2021, caiu 25% o número de homicídios no nosso Estado. Vocês estão há 15 anos no poder, não teve reflexo ainda? Bom, já lhe disse claramente que em 15 anos caiu 25%. Caiu, isso não é resultado, Carmelo? Caiu 25%. Vamos encerrando aqui o programa. É um grande resultado. A conjuntura chega ao final mais uma vez, sempre acalorado aqui no finalzinho dos nossos debates, mas garanto a vocês que o clima é de um maior respeito entre os nossos debatedores, que a gente agradece mais uma vez aqui a presença e agradece, sobretudo, a sua aqui audiência conosco. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.